forte na perseverança no seu trabalho. Não fique mudando de emprego de um dia para o outro, não. Seja forte, resista. É difícil fazer hora extra? Seja forte, resista. É difícil suplantar e superar os problemas familiares para que você consiga ter a sua família de pé? É difícil, mas seja forte. Nós não podemos desistir assim. Nós não podemos deixar para trás todas as coisas. Nós precisamos ser fortes e perseverantes. Existem muitas pessoas que não são fortes e deixam o seu casamento para trás, e deixam o seu trabalho para trás, a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Nós precisamos ser fortes. O texto ele também nos fala acerca do ser corajoso, né? Ele fala aqui, olha Josué, se você quer conquistar e entrar nessa terra, eu vou ser com você, né? Ele falou aqui no versículo 5, ele disse para Moisés, vamos fazer um retrospecto, ele diz todas as bênçãos que ele poderia dar para Josué aqui no versículo 5. Olha, eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Ele está falando para Josué, a minha presença vai ser com você, Josué, né? Como é importante nós termos a presença de Deus conosco. Se nós não tivermos a presença de Deus, que Ele não nos faça sair daqui, mas que nós tenhamos a presença de Deus para avançar, né? Nós precisamos da presença de Deus. E ele fala assim, olha, como eu estive com Moisés, assim estarei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Olha só, irmãos, o que é ter Deus lutando por nós todos os dias da nossa vida. Ele prometeu isso para Josué. Mas essa promessa era condicional. Era necessário que ele se esforçasse. E era necessário também que ele fosse uma pessoa corajosa. E o que é ser corajoso? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é que tem medo aqui? Mas graças a Deus que tem gente aqui que é normal. Eu também morro de medo. Eu tenho uns medos aí, né? Então graças a Deus o pessoal aqui é normal, né? Quem não tem medo aí está doente, viu? Porque olha, já viu que tem gente que não tem medo e faz de tudo, até se mata, né? É bom você ter um pouquinho de medo às vezes, né? Então, graças a Deus que nós temos medo, né? O medo é porque tem gente que fala assim, olha, ser corajoso é não ter medo. Aí está errado, viu? Ser corajoso não é não ter medo, né? Ser corajoso é ter medo, mas não ser dominado pelo medo, né? Porque medo todo mundo tem, e medo é um sentimento normal, e mais do que isso, o medo é uma defesa para que nós não venhamos a fazer bobagem e preservarmos a nossa própria vida. É algo que Deus nos deu, é um alerta. Tome cuidado. Mas o que é ser corajoso? Ser corajoso é, a despeito do medo, eu continuar firme e manter o equilíbrio para fazer o que eu tenho que fazer. Isso é ser corajoso. Existe uma diferença muito grande, né? E aí me lembrei também de um exemplo sobre o medo, porque eu morria de medo de montanha-russa. Eu não gostava de montanha-russa, eu detesto montanha-russa. Na verdade, eu não gosto até hoje. Mas aí com 25 anos de idade, a minha esposa, ela gostava demais de montanha-russa, né? Ela ia aquela gritaria, né? E vocês conhecem a minha esposa como ela grita bastante, né? E aí os irmãos lá na igreja de Okayama, todo mundo e subindo, a gente foi um dia lá no Nagashima não, no Ashusa, né? Uma montanha lá em Okayama, tinha um parque temático lá em cima, e a montanha-russa lá era diferente, ela é na montanha. Aí quando ela cai na encosta da montanha, assim, ó. Nossa, dá um pavor aqui, coisa terrível, terrível. Aí os irmãos lá, todo mundo subindo lá, naquele looping, e eu lá embaixo, medroso, tá com medo! Eu fiquei desesperado aquele dia, você quer saber de uma coisa? Hoje eu vou vencer esse medo, né? Eu vou continuar com medo, mas eu vou vencer esse medo aqui hoje. Hoje eu vou parar de ter medo de montanha-russa. Sabe o que eu fiz? Eu fui 6 vezes seguido na montanha-russa. Subi e fui de novo, tá? Depois da 6ª vez, aí o que aconteceu? Continuei com medo de montanha-russa. Só que eu aprendi a controlar o meu medo, né? Da 6ª vez eu já estava controlando o medo. Aí eu falava assim, não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. O carrinho vai parar daqui a pouco. Então, nós precisamos aprender a controlar o medo. Isso é uma estratégia muito importante quando nós estamos lidando com os nossos sentimentos.
Porque o medo, vou pular um pouquinho aqui, mas fazer um adendo, tá? O medo, ele faz parte de uma das, como já expliquei aqui, uma das reações e um dos mecanismos de defesa. Mas nós não podemos ser dominados pelo medo. Da mesma forma que nós não podemos ser dominados pelos desejos, né? Deus, ele nos deu a capacidade de desejar, de apreciar e de querer e de experimentar. São, digamos assim, faculdades do ser humano. Isso é normal. Mas nós não podemos, assim como nós não podemos ser dominados pelo medo, nós não podemos ser dominados pelos desejos. Mas todas essas coisas são boas e normais quando são usufruídas debaixo da direção de Deus e em santificação, e tudo para a glória do Senhor, né? Então Josué, ele estava falando com o Senhor, e o Senhor estava falando para ele: olha, Josué, esforça-te, seja esforçado, seja perseverante, não desista, né? E seja também uma pessoa corajosa, seja uma pessoa audaciosa, uma pessoa que não perde o controle emocional. Você está vendo que está difícil, mas respira fundo, ora e pede a direção e o fortalecimento do Espírito Santo para que você possa continuar o seu caminho. Deus é contigo. Porque no momento em que você vai romper os limiares de coisas que você não fez até hoje, você vai fazer pela primeira vez, você fica apavorado. Isso é normal. Mas você precisa manter equilíbrio. Você precisa ter emoções no lugar com Deus. E como que você vai fazer isso? Orando. Ouvindo a voz de Deus. O Senhor vai falar: faz que eu estou com você. É a primeira vez que vai para uma peleja? Vai que eu estou com você. É a primeira vez que você vai tomar essa atitude, essa opção? Eu estou com você. É necessário que nós oremos, né? E o Senhor falou para Josué: olha, seja corajoso. E falou para ele: atravesse este povo para a terra da promessa. Versículo 2, vamos ler aqui. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Olha, Josué, atravessa esse povo para a terra da promessa. Você tem a responsabilidade de dar continuidade ao projeto que eu iniciei no ministério de Moisés. Olha, irmãos, talvez você não esteja vivo ainda lá na frente, se Jesus não voltar, para ver tudo que Deus prometeu para você sendo cumprido, né? Deus prometeu para Abraão que eu te darei essa terra, darei a tua descendência essa terra. Ele viu? Não viu. Prometeu o Messias, muitos viram? Não viram. Existem coisas que você não vê, mas nem por isso Deus se esqueceu e Deus não vai fazer. Nós cantamos isso essa noite. Deus não se esqueceu, não. Deus sabe o que Ele prometeu para você. Deus sabe, e também os seus filhos, eles podem herdar essas promessas. Se você for forte, se você for corajoso, se você for uma pessoa obediente à palavra de Deus, as promessas vão se cumprir em sua vida, talvez não integralmente, mas parcialmente, e essas promessas também podem ser passadas para a nossa posteridade, para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam abençoados mais do que nós fomos. É a minha oração para as minhas filhas. Eu falo: Senhor, que as minhas filhas sejam melhores e sejam mais abençoadas do que eu fui, né? Porque é importante que nós também deixemos uma herança não somente material, mas principalmente uma herança espiritual. Você pode não ter nada, irmãos, mas se você tiver a fé, você está deixando uma herança espiritual para os seus filhos. Se você consegue plantar a fé no coração dos seus filhos, não ser uma pessoa que se desvie. Um filho que vai para o mundo, você perdeu o filho para o mundo, não perca os seus filhos para o mundo, não perca a sua família para o mundo, não perca para o diabo, ganhe eles para Cristo. É a nossa primeira tarefa, é o nosso primeiro desafio. Vamos ganhar a nossa família, as pessoas que estão próximas de nós para Jesus, para que eles tenham uma verdadeira herança. Qual é a herança? A salvação e a vida eterna. E nós precisamos de muita sabedoria, porque hoje é mais fácil perder do que ganhar. Mas aquele que é servo de Deus vai ter a direção do Espírito Santo. Por isso é necessário que nós venhamos, aquilo que nós estávamos falando aqui ontem à noite, no curso de consolidação. Como que nós vamos consolidar uma pessoa na fé? Consolidar significa tornar sólido.
Como que nós vamos tornar uma pessoa sólida, firme na fé? Nós precisamos de duas vertentes principais. A primeira delas é o ensino da Bíblia. Não é a minha vontade, não é o que o consolidador vai falar, mas é o que a Bíblia ensina. O consolidador bom é aquele que leva a pessoa a mergulhar nas Escrituras para compreender o que a palavra de Deus tem para ela. Segundo, é você orientar a pessoa a mergulhar na palavra e entender o que Deus quer através da Bíblia. E segundo, você dá um bom testemunho. Não adianta nada você falar, é certo, mas não faça o que eu faço. Não pode. Então, o bom consolidador é aquele que ele ensina o caminho, mas ao mesmo tempo ele está andando no caminho. Não existe uma dicotomia, não existe uma separação, uma divergência, um contraste entre aquilo que nós discursamos e aquilo que nós fazemos. É necessário que haja assim também dentro de casa. Que o nosso discurso seja o mesmo das nossas atitudes e os nossos filhos vão tomar isso por verdade. Se nós ficamos cocheando entre dois pensamentos, se nós pensamos uma hora seguir a Deus ou não, você vai ver dentro de casa, as pessoas que estão dentro de casa são as mais próximas e elas sabem como que você vive, elas sabem como vocês pensam, elas sabem quais são a intenção do seu coração, por mais que você não fale, e elas vão perceber se você está andando certo ou se não está. Você pode não falar nada, você pode só orientar porque é certo, mas vão perceber que o seu caminho está. Então, para nós ganharmos os nossos filhos, é necessário que nós venhamos a falar e fazer. E eles vão tomar isso por verdade. E aí você semeou para eles a fé. E você lhes deu uma herança. E eles vão ser salvos em nome de Jesus. A graça que está sobre você vai ser transmitida para os seus filhos. Então, nós vemos aqui